cesta básica. Dízimo, Senhor, não é para ser destinado aonde eu acho que tem que ser, mas o dízimo é para ser plantado na terra do teu altar. Somente o teu altar santifica o dízimo e a oferta. E a partir de agora esse recurso deixa de ser apenas cédulas, dinheiro, Pix, moeda. Não, Senhor. Passa a ser instrumento de avanço do teu reino na terra. Ai daquele que mal administra, ai daquele que rouba, ai daquele que desvia o recurso financeiro ao qual é gerado pelo trabalho, suor, o sangue do teu povo, e é ministrado nesse altar em santidade, porque só existe um propósito, e eu repito, é para que a igreja avance, para que as tendas da adoração venham ser alargadas, para que as fronteiras da igreja venham ser avançadas, e continuemos tocando a terra em poder até a sua volta. Que o Senhor possa retribuir o seu povo a semente plantada, 30 por 1, 60, 100 vezes mais. Que não falte absolutamente nada na despensa, na casa, em todas as áreas da vida do povo obediente desta igreja, em nome de Jesus. É o que eu declaro, profetizo, e a igreja diz: glória a Deus, querido. Abra comigo a Bíblia Sagrada no texto no livro de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 28. Essa noite é uma noite muito importante para a igreja. É uma noite de muita consciência espiritual do que será falado aqui neste lugar. E eu peço para que você, desde agora, dobre a sua atenção, empresta-me o teu entendimento, para que o Espírito de Deus possa conduzi-lo à revelação da palavra nesta noite. Eu não tenho poder nenhum de convencer a amada igreja. Eu não tenho nenhuma habilidade, por mais que eu queira estudar acerca de persuasão, o convencer o homem do pecado, da justiça, da ira vindoura do nosso Deus, cabe apenas ao poderoso Espírito Santo, mas ele só atua no coração disponível a ouvir. Quem está disposto a ouvir, dá um glória a Deus aí. Amém. A palavra diz: quem tem ouvidos, então ouça. Amém. Marcos capítulo 3, a partir do verso 28, diz assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu eterno, ou será réu do eterno juízo, porque dizem: tem espírito imundo. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Pode manter a Bíblia aberta, que daqui a pouco nós vamos voltar neste texto para meditar sobre alguns detalhes importantes sobre o que o Espírito Santo tem para nos falar nessa noite. Eu quero falar com a igreja sobre um tema muito difícil de ser pregado. Hoje pela manhã foi muito impactante o que Deus fez aqui. Ele não repete a sua estratégia, dá um glória a Deus aí. Ele vai falar com vocês o mesmo texto, a mesma palavra, mas ele vai falar conforme a necessidade do coração de quem está aqui nessa noite, porque servir a Deus é viver em novidade de vida. Amém, querido? O Espírito não repete, pelo contrário, ele sempre nos renova. Mas o cerne do que foi pregado aqui é exatamente este texto. Eu gostaria de honrar aqui a vida da minha sogra. Cadê a dona Cida? Dona Cida está aqui, está ali. Dá um glória a Deus pela vida da minha sogra aí, querido. Eu não sei você tem problema com a tua sogra, mas a minha sogra é minha segunda mãe. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, da dona Cida. Nós estávamos conversando a semana passada,
E ela perguntou: você viu o estudo que eu te mandei? Eu falei: eu li e fiquei chocado, fiquei impactado. E o estudo falava exatamente acerca deste tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E discernindo essa semana de que maneira poderíamos trazer para a amada igreja do Senhor este tema, eu orei, me debrucei sobre este assunto, falei com Deus, e uma resistência, sabe, irmãos, de trazer para vocês algo que pudesse fazer você sair daqui se sentindo muito bem. Mas tem um probleminha, eu tenho dito isso e você precisa compreender. A igreja não é um lugar apenas para você se sentir bem. Faz parte do servir a Deus, nos sentimos bem, porque a palavra de Deus nos faz bem. Mas eu não posso negar que muitas vezes você vai entrar num ambiente como esse daqui e você vai sair pensativo. Você vai sair refletindo acerca da sua vida, o modo que você tem vivido, a maneira com a qual você tem gasto os dias da sua vida. É você entender que não podemos viver como que se não houvesse o amanhã, mas temos que viver sempre com algo profundo no nosso coração, entendendo que Jesus pode voltar hoje, dá um glória a Deus aí, mas Ele pode voltar amanhã para você. Isso é muito sério. Eu li um pensamento que dizia que certa feita, um aluno muito aplicado, muito dedicado, ele começa a estudar a palavra de Deus com um nobre mestre, um mestre completamente cheio de conhecimento, cheio de experiência, já vivido, já experimentado, aquele mestre que a partir daquele momento começa a deixar de lado suas convicções e passa a pregar exatamente o que está escrito na Bíblia. E todas as vezes que nós pregamos exatamente o que está escrito na Bíblia, muitas vezes nós não vamos agradar aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que se dizem nossos discípulos e seguidores. Muito pelo contrário, porque a Bíblia ela nos confronta. E este aluno aplicado, certa vez, ele disse: mestre, estava eu pensando aqui com os meus botões e olhando para o Senhor com tamanha sabedoria e graça, o Senhor que tem tanto tempo, tantos anos de caminhada, qual seria o melhor dia de aceitar Jesus Cristo na minha vida? E o mestre olha para aquele aluno aplicado, cheio de desejo de saber, e diz para ele: olha, eu cheguei à seguinte conclusão: o melhor dia para você aceitar Jesus é no dia da sua morte. Esse é o melhor dia para você aceitar Jesus. Porque se você morrer sem ter acertado suas contas com Ele, depois de morto, não adianta acender vela de sétimo dia. Não adianta mais interceder para o morto. Não adianta mais orar para Deus encomendar a alma do morto. Posso ouvir um amém? E o aluno ficou olhando para o mestre e falou: mestre, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Ele disse: aí que está. Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Então eu convido você a aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador hoje mesmo. Hoje é o dia de você aceitar Jesus. Hoje é o dia de você se consertar com Ele. Hoje é o dia de você colocar a casa em ordem. Coloca a mão no seu coração, diga assim: eu creio que esta noite é a noite de colocar a casa em ordem. Posso ouvir um amém bem alto aí? E é por isso que nós vamos falar sobre este tema muito peculiar, e que o próprio Jesus Cristo neste texto, ele deixa claro para cada um de nós: existe um pecado que não há perdão. Existe um pecado que é capaz de você não, em nome de Jesus, mas de alguém por aí, de alguém por aí comprar uma passagem só de ida para o inferno. Alguém capaz de cometer este pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo, de não ter mais a oportunidade de clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. E este é um tema que mexe profundamente com o meu coração, irmãos.
Porque nós estamos suscetíveis, sujeitos a qualquer momento pecar. Pecar, lamentavelmente, faz parte da nossa natureza. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecados, nós nascemos pecadores. Por isso a obra redentora de Jesus naquela cruz do Calvário precisa ser levada a sério por mim e por você, porque é impossível viver uma eternidade com Cristo sem aceitar o próprio Cristo. Mas para isto, sabendo da nossa deficiência espiritual, sabendo da nossa capacidade de negar o Cristo crucificado, como aquele povo dizia: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Pregado naquele madeiro, Jesus Cristo entende perfeitamente o porquê é que tudo aquilo precisava acontecer. Ele olha para aquela tragédia humana, para aqueles homens que não estavam compreendendo absolutamente nada sobre a obra redentora da cruz, e Jesus Cristo intercede diante do coração do Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Lembre que esta passagem, ela é posterior à passagem que nós acabamos de ler. Jesus intercede ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, não os condene, não os mande para o inferno, não fulmine esse povo. Senhor, não abra um buraco na terra e engula esses que estão blasfemando contra o Filho de Deus. Mas Jesus advertiu aqueles escribas dizendo: vocês podem me rejeitar, vocês podem blasfemar contra mim, vocês podem não reconhecer aquele que veio para salvar o mundo, vocês podem não aceitar o que eu estou pregando, porém eu quero adverti-los em uma coisa: não blasfemem contra o Espírito Santo, porque quem blasfemar contra o Espírito, este não terá perdão. Esse texto vai dizer que toda sorte de pecado pode ser perdoado. Pastor, eu pequei essa semana e eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, porque o pecado foi algo tenebroso, terrível, e é por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu estou aqui para me arrepender. Eu quero dar uma boa notícia para você. Se você caiu, se você pecou, se você errou, se você sente imundo na presença de Deus, se você acha que você não é digno da presença dEle, eu quero dar uma boa notícia para você. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque quem blasfema contra o Espírito Santo, não há obra de arrependimento nesse coração. Quem blasfema contra o Espírito Santo está cauterizado, mente cauterizada, coração cauterizado. Não há nenhuma intenção de confessar os pecados e mudar de vida, abandonar a velha prática e olhar para Jesus. Eu caí, mas eu me levanto de novo, porque eu me arrependi. Eu sei que o meu Jesus disse que eu serei perdoado de todo o pecado. A obra consumidora na cruz do Calvário é para me manter alinhado com o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Porém, não se deixe enganar. Existe um limite que você não pode cruzar enquanto igreja. Você não pode cruzar o limite da ofensa contra o Espírito Santo, da blasfêmia, da injúria, do discurso militante contra a obra do Espírito Santo. Esta não tem perdão. E isto, querido, não é difícil de acontecer se você insistentemente tem negado a ação do Espírito Santo que tem trabalhado no seu coração todos os dias, dizendo para você: abandone o pecado e se arrependa, abandone o pecado e se arrependa. Ei, abandone este pecado e se arrependa, abandone o pecado e se arrependa, porque há uma contagem regressiva para você.
Não sabemos nem um dia e nem a hora, mas algo nós como igreja precisamos pela fé ter convicção: Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando e nós precisamos estar preparados. Esta é a mais importante atribuição do Espírito Santo de Deus que nós estamos pregando aqui nessa igreja neste mês de Pentecostes. Falamos sobre toda sorte de batismo, falamos dos dons, falamos como busca, ministramos aqui no altar, ensinamos para a igreja muita coisa. E eu disse para a Bispa Kelly: Bispa, um mês é muito pouco para ministrar sobre o divino Espírito Santo, o Deus, o integrante da Trindade, o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é Deus. Diga: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é Deus. Ele é o Deus que te mantém na linha. Ele é o Deus que convenceu você a estar aqui nessa noite. Posso ouvir um amém, querido? Então coloca a mão no seu peito e diga assim: Espírito Santo, eu creio, Tu és Deus. Mais alto: Espírito Santo, eu creio, o Senhor é Deus. Diga: Espírito Santo, eu creio, o Senhor é Deus e tem permissão para me convencer dos meus maus caminhos, das mazelas e de minha natureza pecaminosa. Quem aqui está afim, levanta as duas mãos para o alto e aplauda o Espírito Santo de Deus, porque Ele está agindo nesse lugar. Ele está agindo nesse lugar. Eu quero, pela graça de Deus, a complexidade deste assunto, de maneira bem didática, passar por cima da minha deficiência de mestre, de professor. Como eu gostaria de ter o dom do mestrado, de ensinar. Mas eu acredito que pela habilidade que o Espírito Santo de Deus trabalha para com a igreja, levanta a tua mão direita aí, querido. Aquilo que faltar em mim, Ele certamente vai falar dentro de você, amém? Então você vai sair daqui com o entendimento. Blasfemar contra o Espírito Santo significa falar, militar, injuriar, difamar o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas isto é possível? É muito mais do que você imagina. É muito mais perigoso do que você imagina cruzar essa linha sem volta. O Senhor, Ele pode resgatar o homem do mais profundo abismo. Deus pode resgatar o homem mais sujo. Imagina qualquer sorte de pecado, sujeira que você não concorda e que você, se você fosse Deus, você já condenaria imediatamente. Maldades, atrocidades humanas, essas notícias tenebrosas que nós ligamos muitas vezes à televisão, e quando nós ficamos sabendo que alguém entrou com uma machadinha e matou criança, por exemplo, dentro de uma escola, de uma sala de aula, e você fala: meu Deus, esse o inferno está reservado para ele. Eu quero dizer para você, se houver arrependimento, goste você ou não, ele vai para o céu. Porque não existe pecadinho e pecadão. Tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, está tudo no mesmo pacote. Aquela mentira que você está acostumado a contar para sua esposa, quando você mente para ela, dizendo, sabe, inventando qualquer blá blá blá, qualquer história, é comparado a alguém que está com uma machadinha na mão, quebrando e furando o crânio de criança por aí. Aquelas mensagens, aquelas visitas em sites pornográficos, sites sujos que você faz na calada da noite, é equiparado muitas vezes a alguém que está tirando vida de criança por aqui. Pastor, não pode ser. Eu digo para você, se você não se arrepender, você não vai para o céu. Não pode morar na eternidade quem não abandona a prática do pecado, seja ele qual for. Então pare de você querer classificar pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, e somente a obra do Espírito Santo que pode convencer você. É por isso que todas as vezes que você se mete em uma enrascada de pecado, você fica se sentindo mal, você se sente sujo,
você se sente mal lavado, você se sente indigno. Satanás aproveita a brecha e diz para você que você não é digno de estar na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, enquanto você tiver o Espírito Santo dentro de você, não importa, querido, quantas vezes você pecar, Ele sempre vai afinar você com Jesus Cristo e dizer: olha para Ele, porque foi na cruz do Calvário que Ele derramou o seu sangue para que você pudesse ser purificado de toda imundícia na terra. Se você se arrepender, certamente Ele perdoará o seu pecado. Pastor, mas é homicídio, é adultério, eu roubei, o senhor não sabe da minha vida. Eu quero dizer para você, se você está com um sentimento de arrependimento, glória a Deus pela sua vida. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Ele não desiste de você. A instituição te põe para fora. A instituição risca o seu nome do hall de membros. As pessoas abandonam você. As pessoas desistem de andar com você, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai até o último momento. Ele insiste em dizer: você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para morar na eternidade. Por isso eu quero trazer essa consciência nessa noite, nessa introdução dessa palavra, porque nós vamos aprofundar um pouco mais aqui, e pode ser que comece a estreitar um pouquinho mais para cada um de nós, mas é um ensinamento da palavra de Deus. Não é para pôr medo em você, é para alertar você que sim, há uma linha que você não pode cruzar. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Tem gente que está assustado aí. Fala para quem está do seu lado: fica tranquilo, irmão, é o Espírito Santo falando. Amém? Essa mensagem não é uma mensagem para promover um terrorismo gospel na sua cabeça. Eu não sou o pastor Jason, né? Põe a máscara, né? Eu vou, não é? Não, querido. Essa palavra é para posicionar a igreja de Jesus em santidade. Dá um glória a Deus aí. É para abastecer o azeite na botija da sua vida, para que a chama do Espírito permaneça acesa. Posso ouvir um amém bem alto? Pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, ela insulta a honra, a obra e a divindade. A palavra blasfêmia traduz o termo grego blasfemia. O seu sentido geral, esse termo implica num tipo de discurso injurioso. O que é um discurso injurioso? O que é injúria? O que é difamação? Dá até processo. Sabia que dá processo? Se uma pessoa, irmão, conseguir provar que você sai por aí desconstruindo a honra dela, e se ela levar você diante do tribunal e for comprovado que você está com injúria e difamação contra aquela pessoa, você responde por um crime. Diga comigo: um crime. Diga mais alto: crime contra a honra. Dá uma glória a Deus aí. Então, nem a terra aceita crime contra a honra. Há uma lei muito severa. Portanto, tome muito cuidado. Dentro da igreja, nós somos instruídos pela palavra de Deus para você não levar ninguém no tribunal. Sabia disso? Que levar irmãos da igreja no tribunal não é aconselhável. Não é uma prática que agrada a Deus, porque entre nós existe algo chamado perdão. Diga comigo: perdão. Jesus foi questionado sobre isso. Quantas vezes eu devo perdoar? 7? Né? E Jesus fala: não, 70 vezes 7 ao dia. Você tem que perdoar, segura a bronca aí. Você é o cristão, perdoa o seu irmão. Porém, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, se ela perceber que a honra dela está sendo colocada numa roda de fofoca, dentro de uma empresa, se a honra dela, se o nome dela está rodando ali dentro, e as pessoas estão com injúria, diga comigo: injúria ou blasfêmia contra o nome daquela pessoa, há um tribunal rigoroso, leis rigorosas contra aquela pessoa.
E nós precisamos entender que Deus estabeleceu leis. Ele é o grande juiz. Dá um glória a Deus aí. Jesus Cristo é o nosso advogado. Dá um glória a Deus aí. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o promotor. Diga comigo, promotor. A diferença é que Ele não é um promotor de acusação, Ele é um promotor em sua defesa. Porém, querido, você precisa entender uma coisa. Quando você comete blasfêmia contra o Pai, Jesus intercede por você diante do Pai e você é perdoado. Posso ouvir um amém? Quando você comete blasfêmia contra o Filho, o Pai intercede por você diante do Filho. Ele diz, foi para isso que você morreu naquela cruz, para apagar toda mazela, toda blasfêmia de pecado contra você, meu filho. Só que tem uma coisa, quando você comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não tem ninguém para comprar a tua guerra. Acabou a intercessão. Jesus disse, eu sou um advogado de defesa, mas essa causa eu não compro. Essa no tribunal eu perco. Jesus deixou claro, preste muita atenção no que vocês estão falando. Eu expulsei os demônios, eu expulsei essa casta de demônios na vida desta pessoa, e vocês estão dizendo que é obra de Beelzebu? Vocês estão me colocando no mesmo patamar do príncipe dos demônios, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, peraí, preste atenção, eu opero milagres na terra, eu sou um intermediador para com a obra do Espírito Santo na terra, Ele opera os milagres aqui, eu sou um instrumento do Espírito Santo nessa terra. Quando você atribui o Espírito Santo de Deus e coloca Ele no mesmo patamar do príncipe dos demônios, você está trazendo Satanás e equiparando Satanás ao Espírito Santo, e isso eu não aceito, e isto é imperdoável. Então, pastor, Jesus não está mais aqui para nos advertir, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Dá um glória a Deus aí. E Ele disse que quando Ele subisse, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus e não nos deixaria órfão. E eu quero perguntar para a igreja inteligente, nos dias de hoje, quem foi incumbido de fazer as obras que Jesus fez, iguais ou ainda maiores? Quem recebeu autoridade para falar em nome de Jesus nessa terra? Levanta a mão bem alta aí, quem sabe, quem sabe? Então diga para mim, diga a igreja. Diga a igreja. A igreja a partir de agora faz e dá sequência, segmento naquilo que Jesus Cristo fazia na terra. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Tem gente com medo de falar. Quem sabe fala alto para quem não sabe aprender. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Imagine vocês, volta comigo aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, a partir do verso 22. Imagina a cena aqui comigo. Marcos capítulo 3, a partir do verso 22. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou com parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte. Algumas versões vai dizer, ninguém pode entrar na casa do valente e dali roubar os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro, Jesus falando, irmão, eu asseguro, todos os pecados e blasfêmias de homens lhe serão perdoados, vírgula, mas
Tem uma condicional aqui. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado eterno. Jesus falou isto porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Quem entendeu aqui, até aqui, levanta a mão. O que nós falamos aqui? Deixa eu ver se você está me entendendo. Vamos lá? O que não é, pastor, blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu preciso, eu tenho que me preocupar, porque o Senhor está falando, pode ser que eu pequei contra o Espírito Santo. E os meus familiares, que eu prego o Evangelho, eles resistem, que eles zombam da minha fé, que eles não querem estar na igreja. Calma, meu irmão. Você precisa aprender isso, conforme o ensinamento de Jesus, para que você não cometa este erro tenebroso na sua vida. A blasfêmia contra o Espírito Santo, de forma clara e simples, nada mais é do que você atribuir a Satanás e ao diabo o que Deus está operando na terra. Uma maneira muito fácil de você cometer esse erro gravíssimo, preste atenção, é quando você começa a julgar a obra de Deus na terra por intermédio da igreja. Posso ouvir um amém? É quando você fala demais, irmão. É quando você abre a sua boca para julgar um trabalho, por exemplo, de uma igreja que você não está lá dentro, que você não conhece, você não tem intimidade com ninguém, não sabe da vida daquelas pessoas que estão lá dentro com Deus, você não sabe o mistério que o Espírito Santo de Deus tem com aquela pessoa, e você começa a atribuir ao demônio, ao diabo, a ação que está acontecendo dentro daquela igreja. Isso acontece muito com igrejas exclusivistas. Quem são as igrejas exclusivistas? As igrejas que, entre aspas, são consideradas seitas. É aquele tipo de cristão, aquele tipo de crente, aquele tipo de irmão que olha para você e diz: qual é a igreja que você frequenta? E você fala: eu frequento a Igreja Batista Vivar de Poços de Caldas, e lá é uma bênção. Dá um glória a Deus aí, querido. Quem é abençoado aqui, dá um glória a Deus bem alto. Quem é abençoado nesse lugar, aplauda Jesus, porque Ele é digno e porque Ele é santo. Mas você ouve da boca desse tipo de gente que vai dizer o seguinte: ah, mas lá não é de Deus não. Não, lá tem Deus sim, ué. Eu ouço a palavra, fui até batizado com o Espírito Santo. E a pessoa fala: não, só a nossa igreja que vai para o céu. Você não sabia? Aí você fala: como assim? Não, só nós fomos eleitos a única igreja que representa Cristo na terra. Aí você pergunta: por quê? Aí eles vão te contar os porquês deles. E os porquês, irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui para não arrumar confusão. Dá um glória a Deus aí. Senão eu vou ter que sair com segurança aqui, né? Para não apanhar na rua, né, Diego? Mas nós podemos entrar mais profundamente nisso futuramente, porque é obrigação da igreja de Cristo denunciar o falso profeta, a falsa igreja, a falsa doutrina, a doutrina do anticristo, aqueles que estão ensinando o engodo, o erro, e estão levando pessoas de caminhão para o inferno. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não defenda esta instituição, essa Igreja Batista Vivar, como que se fosse a única igreja que leva para o céu. Não faça isso. Quem está me entendendo aqui? Dá um glória a Deus aí. Se a pessoa está sendo abençoada lá, querido, naquela igreja, e você vê princípios da palavra de Deus naquele lugar, se ela comunga com você da mesma fé, se ela teme ao Senhor, se há uma ação do Espírito Santo de Deus na vida dela, nem convide essa pessoa para vir para cá. Porque qual é o argumento que você vai convidar a pessoa que está lá para vir para cá? Começa a pensar. O que você vai dizer para ele?
O pastor de lá é meio feio. Olha os pastor feio aí, misericórdia. Hã? Não, esses pastores aí que só usa terno e gravata, isso aí não existe mais não. Tem que ir lá para nossa igreja, que os crentes lá são tudo descolados. É isso que você vai falar? Não. Geralmente quando nós começamos a desconstruir uma obra de Deus na terra, alguém que está pregando o evangelho, alguém que está fazendo a obra, alguém que está pregando Jesus Cristo na terra, posso ouvir um amém bem alto, bem forte? A primeira coisa que a gente atribui àquela pessoa é a obra maligna. A gente diz, não tem Deus lá não, de jeito nenhum. Que igreja que é essa? Porque a igreja é isso, porque a igreja aqui é aquilo. A blasfêmia contra o Espírito Santo cruzar a linha de não ser perdoado, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo, é atribuir, diga comigo, atribuir. Diga mais alto, atribuir. Diga assim, ao intermediador, que aquela obra não é do Espírito Santo, mas é do diabo. Isso é muito perigoso. Os escribas, os fariseus, doutores da lei, eles conheciam a palavra, eles sabiam da profecia messiânica, eles sabiam que um dia viria para a terra aquele que dizia, porque o Espírito do Senhor me ungiu para profetizar e colocar em liberdade os cativos. O Espírito de Deus me ungiu para anunciar as boas novas e apregoar o Evangelho a toda a criatura da terra. Ei, Ele me revestiu de poder para pôr em liberdade os cativos. Ei, o que eu estou fazendo aqui é o que está escrito no livro do profeta messiânico. Eu estou agindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que esse endemoniado que era surdo agora está ouvindo, que era mudo agora está falando, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não atribua a obra da libertação ao diabo. Não terá perdão para aquele que atribuir a obra do Espírito Santo de Deus ao diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você julga aquilo que você não conhece. É quando você julga aquilo que você não tem conhecimento. É quando você não compreende a maneira com que o Espírito Santo de Deus pode usar a vida de alguém. E eu quero perguntar, o que é que nós temos com isso? Mas como pode, pastor? Eu vou mais na igreja do que aquele irmão, eu leio mais a Bíblia que ele, eu sou até amigo dos pastores, sou quase um pastor já. E o camarada ali, ele ora, as pessoas são curadas. Ele abre a boca, as pessoas são transformadas. Ele ganha mais alma na igreja do que o próprio pastor da igreja. Ele é um evangelista, ele abre a boca e o milagre acontece. Não é possível, isso não pode ser de Deus. Cuidado ao julgar a obra, diga comigo, a obra do Espírito Santo por intermédio de alguém. Quantos estão entendendo? Levanta a mão. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus para uns se tornou uma missão do maior blasfemo que vai assumir esse mundo daqui a um tempo. Diga comigo, o anticristo. Diga o anticristo. Ele blasfemará contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo de maneira escancarada. Seus admiradores também farão exatamente o mesmo. O anticristo ainda não se levantou, mas o Espírito que prepara a sua chegada já está atuando na terra desde o início, desde o princípio. Você quer ver uma coisa? Falei hoje aqui pela manhã, e chegará um tempo que o pastor, né, pastor Milton? Pastor Milton até sabe o que eu vou falar. A gente está conversando muito sobre isso. Ou o pastor é macho, é homem e prega a verdade, ou ele vai entrar na agenda
da teologia queer. Quem está ouvindo falar dessa teologia? A teologia que você pega a bandeira da sua igreja e você coloca um arco-íris LGBTQIA+, do lado dela, e diz o seguinte: deixe de pregar o discurso de ódio, porque Deus ama todos. A teologia que está estourando no Brasil, pode procurar na internet, você vai começar a achar de monte. Igrejas que no fundo dela está escrito assim: Jesus. Ou escrito: Jesus te ama. Ou escrito: Jesus, um coraçãozão vermelhão. O pastor é casado com outro homem. Os diáconos, casal de lésbica. Quem dá aula para as crianças? Um travesti. E qual é o discurso da pregação de cima desse altar? Deus é amor. O que passa disso, esse cristofascismo, é assim que eles estão falando, esse cristofascismo tem que ser combatido, porque Deus é amor. Deixa eu dizer para você, esta é a igreja, estes são os líderes que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Porque ser homossexual não é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, é um pecado como outro qualquer. Nós também não podemos pegar o pecado do homossexualismo, pegar ele lá na última prateleira, colocar aqui em cima como se ele fosse o pior dos pecados. Não é, querido. Diga comigo: pecado é pecado. Tanto faz, irmão, pecado é pecado. O que te separa do amor de Deus, o que te manda para o inferno, é a insistência de você pecar deliberadamente, ignorando a ação do Espírito Santo na sua vida. E não importa, qualquer pecado de imoralidade sexual é equiparado ao pecado da homossexualidade. A mentira é equiparada ao pecado da homossexualidade. Por quê? Porque está escrito: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É pecado. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. É pecado. Então vamos parar com essa hipocrisia de pegar o pecado da homossexualidade, o movimento LGBT, colocar como se eles fossem nossos inimigos mortais. Não, não, não. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Eu não estou pregando para você odiá-los. Eu não estou pregando para você abandoná-los. Eu não estou pregando para você ignorá-los. Eu estou pregando para que você abra sua boca e profetiza, libere a palavra de arrependimento e diga para eles: sim, Jesus te ama, mas se você continuar nessa prática, você não vai morar no céu. Da mesma maneira que você tem que pregar para aquele teu amigo adúltero que está traindo a esposa dele, você está achando legal. Se você for homem de Deus, se você for macho, se você realmente acredita, pare de achar engraçado e põe o dedo no nariz dele e disse: toma vergonha na tua cara, valorize a mulher da tua mocidade, porque senão você vai para o inferno. Diga comigo: pecado é pecado. Mas qual a diferença dessa igreja? A igreja do arco-íris, a igreja do unicórnio. Eles tiraram o símbolo da pomba do Espírito Santo e colocaram um unicórnio assim, ó, no estatuto deles. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Pecado é pecado. E comparar a igreja da salvação, dá um glória a Deus bem alto aí, dá um glória a Deus bem alto. Comparar a igreja que prega o evangelho, ao qual você está sentadinho aqui, com muito carinho. Vem aqui, pastor Milton, muito carinho, respeito. Se você não se sentir à vontade, não precisa fazer, vira assim, com muito carinho, faz assim nas costas do seu irmão. Calma, irmão, vai passar. Fala, aguenta firme aí. Hã? Você que está aqui nessa igreja e o cajado está comendo no lombo. Não podemos comparar. A igreja do arco-íris que diz: pode vir como está e permaneça como está. Venha com o pecado e continue pecador. É isso mesmo, continue pecando, continue fazendo tudo que você gosta deliberadamente. Por quê? Porque Deus é amor. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga assim: falsos profetas. Diga: falsos mestres, falsos pastores,
falsos evangelistas e diga falsos crentes também. Tudo falso. Porque a igreja não é um lugar para você vir aqui, querido, e eu dizer para você, tá tudo bem, irmão, pecou, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Não, não, não. Eu vou dizer para você, pecou, se arrependa dos seus pecados, porque na cruz redentora de Cristo Jesus, ela tem perdão para você. Porém, eu tenho que imitar as palavras do meu mestre dizendo, vá e não peques mais. É assim que você prega. Você pode pregar o Jesus te ama. Você pode pregar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode pregar, mas você tem que pregar também que o mesmo Senhor que foi para a eternidade disse, eu vou vos preparar lugar. Levanta a mão direita em nome de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não vos teria dito, mas voltarei para buscá-los para mim mesmo. Dá um glória a Deus aí. É muito bonito você pregar sobre isso, mas você também tem que pregar. O mesmo Deus que foi preparar morada para os santos, Ele preparou um lago de fogo e enxofre. Para quem? Para Satanás, seus demônios, e a Bíblia coloca os falsos profetas. Veja que a Bíblia coloca o falso profeta na mesma categoria do diabo. Satanás, seus anjos e os falsos profetas. E o que é ser um falso profeta, pastor? Quem comunica a falsa profecia. É o comunicador da falsa profecia. Chega ao pecador, seja ele adúltero, assassino, traficante, contraventor, mentiroso, pingaiada, né? O pastor sem vergonha na cara, porque tem muito pastor que também está precisando se converter. Seja quem for, eles vão colocar você diante dele, e você vai pregar, diga comigo, a verdade. Diz mais alto, a verdade. A tua comunicação é a profecia da santa e poderosa palavra de Deus que diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E qual é a falsa comunicação profética, pastor? É exatamente essa. Venha como estás e permaneça como está. Por quê? Porque tudo é festa. Porque Jesus é amor, né? É o Novo Testamento segundo Xuxa agora. A Xuxa diz que tem que reescrever o Novo Testamento. É o Novo Testamento segundo anos 80, segundo o Cazuza, que deu uma tragada num cigarro de maconha, joga uma fumaça para cima e fala, essa é para você, Jesus. É o Novo Testamento segundo esses pastores progressistas aliados a políticos sem caráter, que a partir de agora, eles lá fora estão dizendo como é que a igreja tem que se portar, o que a igreja pode pregar ou não pode pregar. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus e vamos mandar um recado profético para esses filhos do Satanás. Diga assim, eu creio, a igreja tem dono, é Jesus. Diga, a igreja tem um juiz que já estabeleceu a sua lei. Diga, a igreja não está abandonada, não está órfã. Diga, ela está tomada, cheia do Espírito Santo de Deus. Diga assim, e a minha Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos avançar pregando a verdade na terra. Diga, eu tenho obrigação de amar o pecador. Diga, mas eu tenho o dever, diga assim, de repudiar, de odiar o pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não é discurso de ódio. É uma igreja cheia do Espírito Santo que prega a verdade. É uma igreja que existem crentes aqui com o coração doendo hoje,
Sim, porque pecaram, pastor Milton, porque erraram, porque cometeram um deslize, mas dentro dela está doendo, e ela está dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E esse Espírito Santo poderoso de Deus, que olha para o Pai e enxerga o nosso Deus na sua mais perfeita e na sua mais plena forma de ser. Diga comigo: Deus é amor, mas Ele é justiça. O Espírito Santo, quando Ele olha para o Pai, a Bíblia diz que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Muitos dos seus pecados só são perdoados porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Irmãos, nós não sabemos nem orar, e o poderoso Espírito Santo intercede por nós, porque quando Ele olha para Deus, Ele enxerga, diga comigo, amor. Mas por que Ele geme com gemidos inexprimíveis? Porque Ele enxerga o amor, mas Ele também enxerga os olhos dele pegando fogo consumidor. Olhos de justiça, olhos que não toleram o pecado, olhos que não toleram a injustiça. Posso ouvir um amém? Olhos, querido, que se não fosse a marca de Jesus Cristo na nossa vida, nem aqui nós estaríamos para contar a história. É por isso que Ele intercede. Cuidado para você não deixar de ser quem Deus chamou você para ser. Não se deixe enganar. O apóstolo Paulo disse: se alguém vos apresentar um outro evangelho, outro fundamento além do que já foi posto, anátema, ou seja, maldito seja, não acredite. E o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: se eu, que vocês têm como referência no cristianismo, que implantei as igrejas, se um dia eu levantar faltando um parafuso, eu levantar desviado, eu levantar endemoniado e começar a pregar para vocês um outro evangelho, não aceite. E ele diz mais: se os anjos do céu descerem para pregar um outro evangelho, um outro fundamento que não seja o que já está posto, o que já foi alicerçado por Jesus, não aceite, anátema. Então por que é que você, que é a igreja, quem é a igreja, levanta a mão em nome de Jesus, o que você está esperando para abrir a sua boca e começar a pregar algumas verdades para quem está perto de você? O que você está esperando? Por que você concorda com décadas, centenas, gerações e gerações de uma doutrina de idolatria que é pregado contra a sua família? Você precisa abrir a palavra de Deus e ensinar que idolatria é pecado. Mas é minha avó. Meu Deus do céu, se eu relar no terço da minha avó, eu pego fogo. Pensa num terço consagrado, pastor. Diga assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Dá um glória a Deus aí. Você tem que pregar. Jesus não estava um pingo preocupado com quem estava ouvindo ele. Ele chamou a atenção, falou: presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou morrer numa cruz para perdoar toda sorte de pecado e blasfêmia, mas se pecar contra o Espírito Santo, nem chama meu nome. Acabou. Já era. Quem ama a sua família, levanta a mão bem alto. O que você está esperando para fazer um jejum, para fazer uma consagração, colocar o nome da tua família debaixo do teu joelho e falar: Espírito Santo, usa a minha vida, porque haverá salvação na minha casa e na minha família? Você está esperando o R.R. Soares converter tua avó, querido. Glória a Deus pela vida do missionário que está há 200 anos na televisão pregando o evangelho. Mas essa missão é tua, dá um glória a Deus aí. Você está esperando os pastores da madrugada, caçadores de Satanás, fala: tomara que meu pai perca o sono para ouvir a fogueira santa e Satanás será queimado na vida do meu pai. Não, não. Sabe quanto que o diabo vai bater em retirada da casa do seu pai, da casa da sua mãe, da casa dos seus irmãos? O dia que você sentar cheio do Espírito Santo à mesa da sua casa, que você estiver tomando café, você abrir a palavra e ler para eles João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: igreja,
A igreja é quem avança na terra pregando o evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tome cuidado contra a blasfêmia, aliás, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Estamos terminando. Qual é o problema de blasfemar contra o Espírito Santo, pastor? É que não tem perdão. Falei aqui de várias possibilidades de erros que você pode ministrar sobre a vida das pessoas, e o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para que haja perdão e arrependimento. Mas qual é o pecado que não é perdoado? É aquele que você não se arrepende dele. E como é que eu não me arrependo? Quando eu percebo que eu não me arrependo mais, é quando você blasfemou contra o Espírito Santo. E como eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo, pastor? Quero aliviar o seu coração. Se você está ouvindo essa palavra e há um temor dentro de você, se você já está buscando, será que eu pequei? Será que, meu Deus, será que eu falei alguma bobagem, alguma besteira? Será que eu sou um condenado eterno? Só de você estar pensando isso, eu já quero glorificar a Deus pela sua vida. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Porque geralmente quem blasfema contra o Espírito Santo não sabe. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente mais a dor da exortação. Uma palavra como esta, se ele ouvir, ele zomba. Geralmente quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele tem a mente cauterizada, o coração endurecido de tal forma que qualquer coisa que você fala para ele acerca do reino e da palavra de Deus, ele não aceita mais. Este eternamente já morreu. O pecado contra o Espírito Santo é tão grave que você pode cometê-lo ainda em vida. O Bispo Ney tem uma frase muito linda que ele diz: enquanto há vida há esperança, enquanto está vivo continue pregando o Evangelho, uma hora vai se converter, vai se render a Jesus. Não desista das pessoas que você ama, continue pregando. Mas geralmente aquele que blasfema contra o Espírito Santo é um morto-vivo na terra, ele já é condenado. Por quê? Porque não há palavra, não há oração, não há ensinamento, não há Bíblia, não há absolutamente nada que você fale para essa pessoa que convença que ela está errado. Ela tem a convicção dela. Eu quero dizer uma coisa para você: geralmente isso não acontece com o incrédulo. Geralmente isso não acontece com o ateu. O pastor, ele não acredita em Deus. Há uma chance para ele. É porque ele ainda não experimentou Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é ser homossexual. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é ser um assassino. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é rejeitar Jesus, não é cuspir na cara de Jesus. Ele foi cuspido, esbofeteado, arrebentado, chicoteado. Ele pediu água e deram para ele vinagre. E ele da cruz, ele disse: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais sério do que você possa imaginar. Geralmente ela é cometida por aquele que conhece a palavra de Deus. É aquele que não suporta mais ouvir a verdade. É aquele que sai do grupo de WhatsApp da igreja porque ele não quer ouvir versículo bíblico, palavra de exortação e convite para o culto. Começa assim. E daqui a pouco ele começa a bloquear aqueles que evangelizam ele. Ele fala: eu não suporto mais ouvir essa pessoa falando que eu preciso estar na igreja, que eu tenho que estar na comunhão, que eu tenho que estar na presença. E você começa a endurecer o seu coração. E daqui a pouco você está vivendo no mundo como que se não houvesse o amanhã, como que se Jesus não existisse. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão lindo que você abandona a igreja, abandona o pastor, abandona o pastoreio, você abandona teu discipulador, não vai mais para a célula, você para de ouvir as músicas referentes a louvor e adoração, você coloca uma playlist de música mundana no seu carro, você começa a se embebedar do pecado deste mundo, e o Espírito Santo de Deus está lá no seu coração dizendo: volta, meu filho, volta, porque eu te amo. E você deliberadamente ignora.
e você deliberadamente o afasta de você, você abre a porta do seu coração e faz o trabalho inverso. Ele diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei e cearei com ele. Mas você faz o evangelho do anticristo, você começa a pregar ao contrário para o seu coração. Agora você não espera ninguém bater, você abre a porta do seu coração e diz: Espírito Santo, vai embora, porque o Senhor está me incomodando. Eu quero beber à vontade, eu quero pecar à vontade, eu quero ir para a zona do baixo meretrício, me deitar com as mulheres sem sentir culpa nenhuma. Eu quero continuar pecando sem sentir culpa. O Senhor me atormenta, Ele não está te atormentando, Ele está tendo misericórdia de você. Mas chega uma hora que você, ou esse tipo de gente, não sente mais a dor do pecado. Ele não tem mais medo nenhum do inferno. Ele não acredita mais em nada. E de repente acontece com ele aquilo que está escrito na palavra de Deus: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que pratica a injustiça, pratique ainda mais. E o Espírito Santo começa a movimentar a igreja dizendo: pare de jogar pérola aos porcos. Deixe os cães voltarem para o seu próprio vômito. E sabe o que o Espírito Santo faz? Como aquela pessoa já está condenada, ele tira do evangelista, do pastor e da igreja o desejo de pregar o evangelho para aquela pessoa. E ela é entregue às suas próprias concupiscências e às suas próprias paixões. Sabe para quem é o falso profeta? O falso profeta é um castigo de Deus para o falso crente. Sabe para quem é a falsa igreja? A falsa comunicação profética, para quem não gosta de ouvir a verdade. E olha que impressionante, muitas vezes a gente acha que é o próprio diabo trabalhando na terra com essas falsas igrejas. Não, é Deus permitindo. É Deus separando o joio do trigo. É Deus separando a santa igreja para o arrebatamento. Dá um glória a Deus aí. Sabe o que eu vejo no mundo espiritual já? Com todo temor eu vou dizer para você. Eu vejo milhares de anjos na terra já separando os santos dos condenados. Porque quando Jesus voltar, já está tudo organizado. E essa noite, com essa palavra difícil de ser pregada, uma palavra de poucos glórias a Deus, uma palavra de tamanha responsabilidade na vida de um pastor que precisa pregar para você a verdade, sem aterrorizar você, mas de dizer para você que você precisa sim tomar cuidado para não cruzar o limite da blasfêmia contra o Espírito Santo, o caminho sem volta, a condenação eterna, o ser condenado ainda em vida, ser abandonado pelo Espírito Santo de Deus, dele olhar para você e não mais se importar com você. Tome cuidado. Valorize essa pessoa que tem orado por você. Valorize teu marido, tua esposa que tem falado: vamos para a igreja, meu amor, vamos buscar Jesus. Buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto é tempo, porque chegará uma hora que ele vai ser retirado. O terceiro trono está vazio no céu. Está sentado o Pai, o Filho à direita, e o trono poderoso do Espírito Santo ainda está vazio. Mas quando ele voltar, quando ele se assentar lá, que é o lugar dele, lugar de governo, acabou o Espírito Santo na terra. E se hoje nós temos dificuldade de servir a Deus com toda a ação dele dentro do nosso coração, que dirá perdê-lo? Que dirá ser deixado por ele? E eu quero declarar em nome de Jesus a essa amada igreja que o Senhor tem confiado ao nosso coração, que você não seja um blasfêmio, que você não seja a anátema da terra, que você não seja aquele que foi e será conhecido no dia do grande juízo final como aquele que cometeu o pecado de morte chamado blasfêmia contra o Espírito Santo.
Todo pecado leva à morte, mas ele tem perdão. Mas contra o espírito não. E é com muito temor que eu quero pedir para você se colocar de pé. Enquanto o ministério de louvor estiver entoando uma canção, eu quero dar para você um tempo para que você possa falar com Ele. Não é apenas uma oração de arrependimento, mas é uma oração de alinhamento. Não é apenas uma oração que você vai pedir perdão pelos seus pecados, mas é uma oração que você vai pedir perdão porque muitas vezes, sem saber, por ignorância, por intolerância, seja o que for, muitas vezes você o ofendeu e ele permaneceu dentro de você. Você vai olhar para o seu coração e você vai prestar atenção. Será que a porta do seu coração está aberta? E as malas do Espírito Santo estão postas ali, e Ele ainda está dizendo: eu não quero ir embora, mas você está me mandando embora. Será que você vai para a porta do seu coração agora, fechar a porta e dizer: Espírito Santo, fica e não me deixa? É sobre isso essa oração nesse momento. Curva a sua cabeça. Esqueça um pouquinho agora quem está do seu lado direito, esquerdo. A salvação é individual. Tua esposa não pode te levar para o céu, então ore você. Teu marido não pode te levar para o céu, ore você. Seus pais não podem te levar para o céu, ore você. Teus filhos não podem te levar para o céu, ore você. Fale com Ele. E eu quero estar neste lugar. Isso, fale com Ele. Onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Você pode ter certeza, Ele é o melhor amigo que você poderia ter. Eu quero estar. Ele é a maior preciosidade que você poderia ter recebido. Neste lugar. Lembra do teu encontro com Jesus? Lembra quando você veio para Jesus? Foi por intermédio dele. Lembra aquela palavra que você ouviu? Foi porque ele trabalhou o coração do evangelista para que você pudesse ouvir. Em sua presença. Lembra quando você entendeu que você era miserável, pecador, pobre, cego e nu? Foi ele quem te convenceu. Lembra aqueles tempos que você não queria saber de nada? E dentro do seu coração queimava o desejo e o anseio de estar na presença de Deus. Era Ele se movendo dentro de você, dizendo: não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Lembra quando você passava por aquelas dificuldades, aquelas tribulações, e você se sentia sem esperança? Você achava que estava tudo acabado, e Ele dizia: não acabou, tenha fé, você vai vencer. Era o Espírito Santo de Deus colocando convicção no coração da tua vitória. Lembra quando diversas vezes você dizia: eu não mereço, e Deus fez. Eu não merecia nada, receber nada, mas Ele fez. Não foi pela tua oração, não foi pelo teu jejum, não foi pela tua vida, foi pelo Espírito Santo de Deus que intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. Santo Espírito, fale com Ele, fale com Ele. eu me rendo ao seu amor.
Fale para Ele. Eu me rendo ao Senhor. Diga para Ele: o meu coração é tua morada. Eu quero ser o seu templo, templo do Espírito Santo. Diga para Ele: habite em mim, habite em mim, habite em mim, habite em mim. Em sua presença, Senhor, em sua presença. Diga para Ele: eu sou templo do Espírito Santo. Diga: o Senhor escolheu para morar na terra o coração da igreja, e eu sou a igreja. Então habite em mim, habite em mim, habite em mim. A palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele não habita nos palácios. Ele não habita nos palácios. Ele não habita nos palácios, mas Ele habita no coração do crente arrependido. Ele habita no coração do crente arrependido. Ele habita no coração do crente arrependido. Rebachorolocanto lobarabassuri andalabás. Remananda labachoro lobecanta labarás. Põe a mão no teu coração e diga: és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Shebadaia suma na És bem-vindo aqui, e negebadaia suma no locondo no baraço e barabasco no baraço. Não seremos conhecidos como anátema. Não seremos conhecidos como aqueles que profetizam em nome do anticristo, mas seremos conhecidos como a igreja que será arrebatada muito em breve. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Ele está passeando aqui no nosso meio. Ele está passeando aqui no nosso meio. Existem pessoas já sendo tocadas profundamente, poderosamente, sendo cheias do Espírito Santo. Imanasu condolobarabassuri andalabarabas. Eu quero fazer um ato profético com você. Quero fazer um ato profético com você. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele é o penhor da minha e da sua salvação. Como que o Senhor, o Deus Pai, sabe que você é salvo? Quando Ele olha para você, Ele enxerga o Espírito Santo. Quando Ele olha para você, está escrito: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Comprado. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. O que Ele estava dizendo para o diabo e seus demônios? Comprei, paguei, é meu e ninguém tira, ninguém toma. Quando é que acontece a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando o diabo ele vai lá dentro do coração da pessoa e arranca aquela placa escrito propriedade do Espírito, e ele coloca dele, propriedade do diabo. Eu creio do mais profundo do meu coração que somos uma igreja salva. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte.
Quem reconhece Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Espírito Santo de Deus, ele tem a atribuição de convencer você que Jesus é Rei. Diga: Jesus é Rei. Diga: Jesus é Rei. E como é que os seus súditos se portam diante da majestade? Eles se colocam de joelho. Eu quero pedir para você se ajoelhar nessa noite, não diante dos homens, mas diante da majestade de Jesus. E Ele está presente aqui nesse lugar. E você vai se dirigir a Ele dessa vez com todo o respeito e reverência que você deve a Ele. Você vai dizer: Tu és santo, 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 santo é o Senhor. E como um ato de pleno respeito e arrependimento, você vai orar comigo dizendo: Espírito Santo, eu sou a sua morada, sou a tua casa, e eu quero, nesta noite, de todo o meu entendimento, confessar, para que o mundo espiritual possa ouvir: existe um trono no meu coração, reservado só para o Senhor. Reina dentro de mim e me livra deste pecado tenebroso, da morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diga: me dê sabedoria, me faça ouvir com mais atenção a tua voz, que todos os dias me convença da justiça, da ira, do amor e do juízo que virá sobre a terra. Diga: naquele dia eu quero estar com o meu nome escrito no livro da vida, porque eu sei, o Senhor é garantidor de que o meu nome não seja arriscado, não seja arriscado. Diga: e eu te louvo e te reconheço como Deus que trabalha todos os dias em meu favor, para que eu não me perca. Diga: Espírito Santo, me ajude a pregar esta palavra de entendimento a todos aqueles que eu amo, hoje e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido. Eu sou tua casa, tua Agora sim, cante. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou